Bom dia, estamos aqui para mais uma live, 7h30 da manhã, para falar sobre temas relacionados aí à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que vocês estejam bem para mais uma semana. E hoje a gente vai aí responder mais uma vez as dúvidas das pessoas que vêm aqui participar da nossa live. Espero que vocês possam participar quando puderem. E também vocês podem reassistir depois. Estou colocando também a live no nosso canal do YouTube. Então é uma oportunidade da gente poder interagir e tirar aí algumas dúvidas, poder compartilhar um pouco de conhecimento. Bom dia, Dona Flores Colose. Bom dia, Paty Ramalho. Espero que vocês estejam bem. E aí, sobre o que falaremos hoje? Bom dia, Elis. Bom dia, Ingrid. Como é que você tá, mulher? E o Jadir? Estão firmes e fortes aí? Daqui a pouquinho eu e a Raíssa vamos fazer atividade física, sair para caminhar. E aí, pessoal? Vamos começar falando sobre o que hoje. Tem algum tema específico que vocês queiram perguntar? Alguma questão aí que vocês queiram esclarecer? Vamos lá. Aqui em São Paulo tá um frio lascado. A gente fica até preocupado em ficar doente, né? Ficar gripado, resfriado. Eles. Doutor, TSH no teste do pezinho 5.3 indica hipotireoidismo? Na verdade, tem que ver o valor de referência, eles, porque o valor de referência para criança é diferente do valor de referência do adulto. Então tem que ver lá qual que é o valor de referência, inclusive do kit que está sendo utilizado para fazer a dosagem. Cada kit vai ter um tipo diferente, mas sempre quando vem alterado o teste do pezinho, os pais são comunicados, porque o hipotireoidismo congênito é uma situação extremamente grave que precisa ser tratada de forma imediata, porque o hormônio da tireoide é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso. Se você não consegue desenvolver bem o sistema nervoso, você vai ter ali uma deficiência intelectual, e isso aí vai impactar pela vida inteira. Então essa fase que o bebê está dentro da barriga da mãe, os primeiros anos de vida, é fundamental para formar o cérebro do bebê e todas as estruturas do nosso sistema nervoso. E o hormônio da tireoide é um forte estimulante desse processo. E se você tiver falta desse fator que estimula o neurodesenvolvimento, o que vai acontecer? Vai ter ali uma perda cognitiva. Então, uma criança com, entre aspas, um retardo mental. Vai ter um atraso ali do desenvolvimento importante que muitas vezes não vai ser recuperado. Então, tem que ver essa questão aí. Florence, doutor, pode falar sobre desparasitação em idosos acima de 80 anos? Então, Florence, processo de desparasitação, um processo que vai acontecer da vida inteira, né? A partir dos 80 anos, tem que ter também um suporte que você tem que ter de suplementação, além do processo de desparasitação, porque o corpo, ele nessa idade já tem ali uma certa debilidade, tem processo de envelhecimento, chega para todo mundo. E aí, nesse enfraquecimento, inclusive do sistema imunológico, fazer um processo de desparasitação tem que ter um certo preparo, sabe? Igual quando você vai fazer um plantio em um terreno, você vai preparar esse terreno para poder receber as sementes, para ter um bom resultado. No caso do idoso é interessante fazer isso, fazer aí uma suplementação antes para o corpo estar bem preparado, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas existe uma série de sintomas que podem acontecer por conta do processo de desparasitação, porque quando morrem ali os parasitas no intestino, isso aí vai acabar causando um processo inflamatório. Agora, imagina um indivíduo que o sistema imunológico está todo bagunçado, está todo
debilitado, e aí você decide fazer um processo de desparasitação, como se fosse uma guerra. Se você não for preparado para a guerra, a chance de você se dar mal é muito grande. Então pode ter uma série de sintomas desagradáveis que podem acontecer por conta de não se preparar para essa guerra aí da desparasitação. Então é importante fazer um preparo do organismo para poder fazer esse processo. Como deveria acontecer em qualquer fase da vida, né? Mas no idoso em especial isso é muito importante. Dona Fátima, bom dia, doutor Cláudio, bom dia. Silas, pode comer chocolate de até quantos por cento no protocolo? Recomendado é comer chocolate acima de 70% de cacau, Silas. Interessante, porque o chocolate ao leite não é recomendado para quem toma doses altas de vitamina D. Então, é uma recomendação aí, chocolate acima de 70%. Também é ideal que não consuma grande quantidade, né? Porque geralmente esse mesmo chocolate 70% vem com muito açúcar. E o açúcar, ele é uma substância que acaba desregulando muito o intestino, trazendo uma alteração do perfil de bactérias do intestino e que vai acabar tendo consequências ali no longo prazo para quem tem doença autoimune. Então tem que evitar o consumo excessivo de chocolate. David Trucci, bom dia, doutor. Quem faz protocolo Coimbra pode tomar psyllium? Pode sim, David, pode tomar psyllium sem problema. Psyllium é uma substância bem interessante porque é um componente rico em fibras. Cada 10 gramas de psyllium tem mais ou menos ali 7, 8 gramas de fibras. E esse tipo de fibra, quando está no intestino, vai facilitar a formação do bolo fecal, principalmente se a pessoa se hidratar muito bem. O psyllium, ele é uma forma de você conseguir regularizar o hábito intestinal caso você tenha um intestino mais preso. É interessante que o uso seja recorrente, então o efeito dele vai ser melhor no longo prazo e o ideal é que seja no mínimo de 5 gramas e o recomendado geralmente 10 gramas de psyllium por dia para poder conseguir ajudar nesse processo de regular. Geralmente 10 gramas é uma colher de sopa, então você pode ali consumir uma colher de sopa por dia. Como é uma fibra, pode causar alguns efeitos colaterais, pode causar distensão abdominal, algumas pessoas pode dar diarreia por um tempo. Aí tem um processo ali de adaptação com o uso dessa fibra, mas ela é muito interessante para quem procura aí regularizar o hábito intestinal. Bom dia, dona Valéria, espero que você esteja bem. Lili Laurete, bom dia, doutor. Poderia falar da lisina para herpes de repetição? É permitido para pacientes do protocolo? A lisina é sim permitida para pacientes do protocolo. Esse uso no tratamento da herpes, eu nunca estudei a fundo, assim, para poder te dizer qual que é exatamente o mecanismo de ação que leva a lisina a melhorar esses quadros de herpes de repetição, mas sim tem sido descrito esse efeito da lisina. Então é interessante. Tem várias substâncias que são interessantes para tratar herpes de repetição, né? Porque é um processo que o vírus está atuando num sistema imunológico que não está muito bem regulado, né? Então, tem várias substâncias que ajudam nesse processo. A lisina é uma delas, mas também tem outras bem interessantes. O próprio própolis é uma substância que inibe a replicação do vírus da herpes, que é bem interessante. Dá para usar óleo de orégano, dá para usar várias substâncias interessantes. Flores, perfeito, entendi, obrigado. Tem mais perguntas aí, dona Florence? Lombardo 3045, bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Lombardo. Doutor, qual o melhor magnésio para controle da pressão? É o de malato? Qualquer um dos tipos de magnésio vai atuar na pressão arterial, Sandra. Não é um processo que é de uma ou outra molécula, mas o magnésio em si,
ele é uma substância que tem um efeito vasodilatador, porque nos vasos sanguíneos o magnésio é um antagonista do cálcio. Enquanto o cálcio tem a tendência a contrair os vasos sanguíneos, o magnésio ele vai ter o efeito justamente contrário. Ele vai ter o efeito de estimular uma vasodilatação, e o efeito dele é melhor de acordo com a concentração ali de magnésio elementar no suplemento. Então, o dimalato ele é uma ótima opção, assim como o magnésio quelato, bisglicinato também é, porque são tipos de magnésio que têm uma capacidade de absorção melhor. Eles absorvem mais ou menos 30%. Se você der ali uma cápsula de 500 mg de magnésio dimalato, você vai ter por volta de 150 mg de magnésio elementar, que é o que efetivamente vai ser absorvido pelo organismo. Os outros 350 mg vão ser eliminados nas fezes. Então é muito importante que para você ter o efeito do magnésio de controlar a pressão, você consiga ter uma quantidade relevante de magnésio entrando dentro do organismo. E nesse sentido, os magnésios com maior absorção, eles são melhores opções, porque você vai precisar de um número menor de cápsulas, porque você vai conseguir absorver uma concentração maior de magnésio. Muitas pessoas, por exemplo, acham legal tomar o magnésio treonato, mas se você for parar para pensar, o magnésio treonato, para você repor a quantidade diária de magnésio, ele não é o mais indicado, porque você precisaria consumir um número de cápsulas gigantesco, você teria um risco maior de ter diarreia. Então, ali você precisa de, às vezes, lançar mão de alguma estratégia para ter outros benefícios. Hoje em dia também você pode comprar os que chamam de blends de magnésio, que são misturas com vários tipos de magnésio, que eles vão ter ali múltiplos benefícios dessas substâncias que estão ligadas ao magnésio. Tem com magnésio de malato, com quelado, com treonato ou com taurato. Aí você vai ver que tem inúmeras opções no mercado. Antônio Lombardo, bom dia, seu Antônio. Já nos vimos aí esses dias, seu Antônio aí tá cada dia melhor. Dona Sandra Mene, doutor, fala um pouco do Lugol. Quem tem hipo é preciso usar? Na verdade, Sandra, nem todo mundo que tem hipotireoidismo tem indicação de usar Lugol. Por quê? O Lugol ele é uma substância que tem uma concentração altíssima de iodo. E em algumas situações, como por exemplo o hipotireoidismo autoimune, que é a tireoidite Hashimoto, essa sobrecarga de iodo pode ser maléfica no longo prazo, pode aumentar o risco de câncer da tireoide. Então é muito importante que tenha cuidado, para quem tem aí tireoidite Hashimoto, de utilizar o Lugol, porque pode ter esse tipo de efeito no longo prazo. Mas assim, o ideal é que você consuma o iodo que é natural, que você consegue através da alimentação que está presente na natureza. Se eu for tentar consumir mais algas. As algas elas são substâncias que são ricas em inúmeras substâncias benéficas, mas inclusive aí é uma substância que é rica em iodo, mas em formas que não vão causar prejuízo para o organismo. Então recomendo bastante o consumo de algas. Dá para colocar na sopa, dá para consumir o nori, que é aquela alga que vem no sushi. Então tem várias opções interessantes aí. Ó, Tereza, Dr. Cláudio, esses valores de TGO e TGP são do meu marido. Não vi quais valores de TGO e TGP. TGO e TGP são enzimas do fígado. Então, quando existe um aumento da TGO e TGP, você tem a tendência a pensar que existe um processo inflamatório acontecendo no fígado. Esse processo inflamatório do fígado a gente chama de hepatite. Existem inúmeras causas diferentes de hepatite. As mais comuns são hepatite viral, que a gente conhece, hepatite A, ou hepatite B e C, que são hepatites crônicas, que os vírus cronificam e ficam causando processo inflamatório crônico.
Existe hepatite por conta de uso de medicações, que é relativamente comum também. Por exemplo, anti-inflamatórios são substâncias que geralmente causam. Paracetamol é uma substância, que é o Tilenol, uma substância que causa hepatite medicamentosa. Inclusive, nos Estados Unidos é uma das principais causas de transplante de fígado, a overdose do paracetamol. Tem também hepatite por conta de cálculo biliar que obstrui a via de saída da vesícula e dos ductos hepáticos. Também é uma outra forma de hepatite que é relativamente comum, principalmente quem tem ali pedras na vesícula vai ter esse tipo de hepatite. Mais o que? E também tem hepatite autoimune. Autoimune por conta de uma desregulação do sistema imunológico. Outra questão que leva hoje em dia ao aumento de um quadro de, eles chamam de hepatite não alcoólica crônica, que é o quadro de gordura no fígado. Então, a pessoa quando tem um quadro crônico de gordura no fígado também vai causar um grau de hepatite. No longo prazo, inclusive, pode levar a cirrose. Às vezes a pessoa nunca tomou uma gota de álcool na vida e vai acabar tendo cirrose hepática, o fígado vai fibrosar, vai perder a função dele, porque a pessoa mantém uma gordura no fígado durante um período aí prolongado. Então, esse quadro de esteatose hepática, por mais que as pessoas achem que é inofensivo, no longo prazo vai causar um enorme prejuízo. Vamos ver a pergunta aqui da dona Elis. Elis, bom dia, doutor. Minha amiga está com infecção urinária e saiu muito sangue com menstruação. Isso é grave? Creatinina, ureia, potássio, todos bons. É comum, Elis, de ter hematúria, que é esse sangue na urina, quando você tem um quadro de infecção urinária. Então, acontece um processo inflamatório ali na bexiga. Esse processo inflamatório pode levar a um quadro de sangramento também urinário, levando a essa hematúria. Geralmente a pessoa tem uma urina um pouco mais avermelhada. Quando tem a formação assim de coágulos, o ideal é dar uma complementada de investigação. O que precisa fazer? Algum exame de imagem da via urinária para poder ver se tem algo que justifique esse sangramento aí mais extenso. Mas quando sai coágulo mesmo na urina, corre o risco até de você fazer uma retenção urinária, que é quando o coágulo obstrui a via urinária e precisa de passar sonda. Então, o ideal é fazer uma investigação com exame de imagem para ver se não tem algo aí nessa via urinária que pode ter causado esse sangramento fora a infecção. Nice Rosa, bom dia, Dr. Cláudio. Tem algum óleo essencial que é bom para nódulo da tireoide? Se sim, pode falar um pouco sobre? Então, dona Nice, eu não entendo muito sobre óleos essenciais. Então, não posso dizer para a senhora qual que seria um bom óleo aí para tireoide. Tem que procurar outra pessoa para poder informar para a senhora. Tereza, ó, TGO 56, TGP 110. Então, dona Tereza, tem que investigar essas possíveis causas aí que eu falei para vocês de hepatite medicamentosa aí, ou hepatite autoimune, ou hepatite por conta de cálculo biliar, ou hepatite viral. Então, todas essas causas de hepatite. Então, quando tem um aumento do TGO, TGP, e aí tem que ver se tem aumento de outras enzimas do fígado também, você tem que começar uma boa investigação. Interessante quando tem aumento importante da fosfatase alcalina e da gama GT, que são outras enzimas do fígado, isso fala a favor de ser de causa biliar. Então, ter ali algum cálculo na via biliar que está causando esse tipo de alteração, causando esse quadro aí secundário de hepatite. Então, tem que buscar aí a causa do problema para poder direcionar o tratamento. Então, tem que fazer exame de imagem, tem que fazer
uma história bem detalhada para ver quais são os fatores de risco. Tem pessoas, por exemplo, que consomem álcool com frequência que vão causar uma hepatite alcoólica. Essa hepatite alcoólica também vai se manifestar com o aumento dessas enzimas do fígado. Então tem que investigar direitinho, tá bom? Tereza, ele estava com sinusite. Então, será que ele tomou alguma medicação que pode ter alterado o fígado para essa sinusite? Tomou algum antibiótico? Então, pensar nessa possibilidade. Se ele tomou alguma coisa, pode ter sido medicamentosa. Tem que investigar. Luiz Gomes, doutor, pode fazer o protocolo Coimbra da vitamina D e terapia imunossupressora com biológicos? Sim, Luiz, tem alguns pacientes que optam por fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo. O tratamento com a vitamina D e o tratamento convencional. Que a pessoa tem que estar ciente dos riscos de cada um dos tratamentos. A gente sempre explica para o paciente quais são os riscos do tratamento que a pessoa está se submetendo. Por exemplo, está tomando algum imunobiológico. Eu mesmo, frequentemente, abro a bula da medicação com o paciente e a gente vai ver junto o que acontece. Infelizmente, alguns colegas prescrevendo esse tipo de medicação não contam para os pacientes os possíveis efeitos colaterais. E isso é uma situação complicada, porque a pessoa ela não sabe o que pode acontecer com o uso dessa medicação e ela não está prevenida e atenta para essas consequências que podem ocorrer, que você tem que estar atento. Por exemplo, tem alguns imunobiológicos que vão reduzir o funcionamento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico fica enfraquecido. O que vai acontecer? Vai aumentar o risco de infecção. Então, essa pessoa que tem um risco de ter uma infecção mais grave, ela tem que procurar, assim que ela tem sintomas infecciosos, tem que procurar um atendimento para poder evitar de ter uma complicação desse tipo de infecção. No caso do tratamento com a vitamina D, a gente também explica. A gente fala sobre os sintomas de um processo de hipercalcemia, que é o que nos preocupa quando a pessoa toma doses altas de vitamina D. A gente fala sobre quais são os sintomas que podem acontecer para quem está com excesso de cálcio no corpo. A gente fala sobre como que a gente trata isso, o que a gente pode fazer, como que a gente pode evitar. Inclusive, a pessoa tem que fazer uma dieta específica, uma hidratação também específica para fazer o tratamento. Então, a gente tenta se cercar de todos os cuidados para evitar que a pessoa possa ter uma complicação. Muitas vezes isso não acontece com quem está usando o imunobiológico. Então, a gente explica que tem muitas vezes aumento do risco de câncer, aumento do risco de vários outros problemas, reativação de infecções crônicas, como tuberculose. Então, essas orientações são fundamentais para que o paciente consiga fazer o tratamento dele com segurança e que ele esteja ciente do que pode acontecer e do que a gente precisa fazer para poder evitar esse tipo de situação. Então, pode sim fazer das duas maneiras, mas a gente sempre explica o benefício e os riscos de cada uma das intervenções. Dona Sandra, óleo para tireoide tem DDR Prime maravilhoso. Eu não conheço o DDR Prime, nem sabia que existia. Mas ó, fica com a dica aí. Dona Sandra e Dona Anice aqui trocando figurinhas aqui no chat. Muito bem. As algas também são boas para acabar com os nódulos na tireoide, doutor? Então, ajudam no processo de acabar com os nódulos, porque muitas vezes esses nódulos são formados com acúmulo de substâncias como cloro, como flúor. Então, quando você aumenta a quantidade de iodo em circulação, a tendência é você acabar eliminando essas substâncias do corpo, preenchendo o tecido tireoidiano normal. Pessoal, já está dando aqui nosso horário. Vou responder só mais uma e a gente encerra aqui porque tem que fazer atividade física ainda antes de ir para o trabalho. Sandra, doutor, um paciente com dosagem no sangue de B12 320, suplementar 1000 microgramas, tá bom? Então, Sandra, tem que ver como é que vai ser essa suplementação dessas 1000 microgramas. Por exemplo, se a pessoa está tomando 1000 microgramas de vitamina B12 de metilfolato via oral,
essa pessoa vai conseguir absorver uma pequena quantidade, menos de 5% dessa vitamina B12. Se for sublingual, ela vai absorver ali até 5 vezes mais. Então você precisa de ver a questão de como que está essa absorção de B12 do organismo da pessoa. Algumas pessoas elas vão ter uma dificuldade grande de absorver essa B12 por questões do indivíduo. Pessoas que são idosas, pessoas que têm deficiência de fator intrínseco, pessoas com alteração da acidez estomacal. Essas situações elas vão levar a uma dificuldade de você conseguir absorver essa vitamina B12. Às vezes você não vai conseguir absorver tão bem essas 1000 microgramas que você dá de uma vez. Então, às vezes é mais interessante você pegar e dividir, dar 10 microgramas 3 vezes ao dia do que você dar 1000 microgramas de uma vez só. Muitas vezes a pessoa não vai conseguir absorver tão bem essa vitamina de uma vez só. E também a estratégia de dar uma dose sublingual é bem mais interessante do que você dar uma dose via oral de vitamina B12, tá bom? Tereza, obrigado, Dr. Cláudio. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço a presença de vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouco das informações que eu passei. Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês na nossa live de hoje. Amanhã, às 7h30 da manhã, a gente está de volta. Fiquem com Deus e uma ótima semana.